Olha o beat aqui, ó. Vai! O que é do Martins? Verdade, Martins deu bola. Vai. Tá pegando? Tá. Tá gravando, né? Tá. Sabe que a iluminação tá um pouco... Oi, César. Bosta. Melhorou. Melhorou, bora. Bora. Olha, você pisou na cadeira? Não. Eu pisei. Ah, tinha que ser. Vai, vamos. Ai. Ô, gente, ô. Deixa pra amar depois. Por quê? Quer? Tá aqui com você. Porque sim. Dá pra você estar fumando. Vai dar merda. Você não tá fumando. Se você estiver fumando, vai ter que cortar, porque vai ficar muito Vai grande. Eu sou o Rangel. Ah, tá. Já deu introdução, vai. Ah, eu queria ser despojado, Já deu vai. introdução. Vai, eu queria ser despojado. Já tá os quatro aqui, já tá introdução. Não, isso aqui vai ficar tudo em preto e branco, você não tá entendendo. Eu sou o Matheus Rangel. Não é? Mano, tenta não rir. Ah, não. Eu sou o Rangel. Eu sou o Sazão. Eu sou a Andressa. E eu sou a B. Faça as mãos. Calma, você tá fumando já? Tô, mas assim ficaria melhor. Antes de começar a falar. Calma aí. Não, Alguém tem uma caneta? Precisa eu tenho que de começar primeiro. Então, nossa, a gente vai falar sobre isso. Hoje estamos aqui para... Você tem que falar? Enfim, meninos. Bem óbvio, gente. É sério, todos vocês. Por que todo mundo? Porque sim, você pode passar do vídeo. Fica sem graça. Tem que estar todo mundo aqui pra falar. Todo mundo fica sem graça. Não, mano, vai tipo, vai. Não. Vem. Ah, mano, uma ou outra faz a introdução, daí eu e o César Vai, faz eu outra, começo, depois- vai. Ó, vem cá, faz só vocês duas a introdução e o César faz tipo os outros slides. Tá bom. Vai, Você vai, sabe qual que é a vai. introdução? Vai. A gente vai ter que explicar tudo isso aqui? Não. Não, a gente vai começando, cara. Vai falando, vai alternando, gente. Então você sai. tem que vir pra ficar falando tudo junto. Você não sabe gravar. Mano, aqui tem um vídeo, aí tem outro, isso que é o foda. Não tem um vídeo aqui. A questão é que a gente tem que ir falando junto e complementando as coisas do outro, lendo aqui, vendo o que falta, coisa deixa não ficar muito demorado. Tem muita coisa ainda. Então, ó, lê tipo isso aqui, depois ela lê, depois ela entendeu? Tem que, vai Não, mudando. vem aqui, Rangel. Mas vai dando corte de câmera, Trabalho de mano. editor, desiste. Ah. Hoje a gente vai apresentar um pouco do que a gente aprendeu nas disciplinas de sistemas operacionais do professor Robson Silva. O canal na descrição. Cadê? No card em cima também, lado esquerdo? Não, lado direito. Eu sou o Rangel. Eu sou a B. Eu sou a Andressa. Eu sou o Sazão. E nós estamos aqui para falar um pouco do que a gente aprendeu na disciplina de sistema operacional, com o professor Paulo. Ah, eu sei. Quais são os sistemas? Os sistemas computadores. Não tá dando essa Tá parte. gaguejando, filho? Sistemas computacionais Deixa. são compostos entre duas definições: hardware Ele e mesmo. software. Hardware é a parte física dos computadores e a parte inteligente é a parte de software, ou seja, a parte com a qual você controla o seu computador. Hardware. Vai. Hardware. O hardware, eles são basicamente compostos por alguma dessas componentes. O CPU, que no caso é a unidade central de processamento, que ela fica responsável por todo o sistema do computador. A ULA, que é a unidade lógica e aritmética, que é responsável por realizar as operações lógicas. Os registradores, que são dispositivos de armazenamento temporário e de alta velocidade. A memória é o dispositivo de armazenamento de dados do computador. Dispositivos periféricos ou dispositivos de entrada e saída são dispositivos que permitem a comunicação da CPU com o mundo externo, seja ela uma impressora, um monitor, um teclado, um mouse e etc. Barramentos são as linhas de comunicação entre os componentes do hardware. Elas transportam dados, endereços e controle. Software. Então a gente vai falar sobre a linguagem. 3, 2, 1, vai. Software.
Linguagem de máquina. É basicamente números binários, que o processador entende, ou seja, quem executa é a unidade de controle. Sistema operacional. O sistema operacional é o software responsável por gerenciar os recursos do hardware para o usuário. O SO é constituído basicamente por duas camadas: o shell, o interpretador de comandos, e o kernel, o núcleo. Então seria o kernel, o núcleo, e o shell é a interface. O núcleo implementa funções básicas do sistema operacional, responsáveis pelo gerenciamento de memória, arquivos, processador, periféricos, etc. Já o shell ele implementa como uma interface do usuário. Dele não ter. Isso aí mesmo, você entendeu, né? Vocês não falam nada, né, parça? A gente tá dando passos na frente falando, vocês vão. Deixa Isso eu. aqui, ó. Um programa que trabalha sempre com o sistema operacional é conhecido como loader. O loader é o carregador responsável por carregar os programas que estão no disco para a memória, realocando os espaços e os endereçamentos. Sistemas operacionais é um conjunto. Tá. Sistemas não conjunto de rotinas executadas pelo processador, no quais as duas são funções básicas. As duas são. Gerenciar os vários recursos. Sistema operacional é um conjunto de rotinas executadas pelo processador, que tem como funções básicas gerenciar os vários recursos disponíveis no sistema e gerenciar também a execução dos programas do usuário. Visando o melhor desempenho de todo o sistema. Tipos de sistemas operacionais. Tem o monoprogramável ou o monotarefa, que é aquele que ele controla pelo menos um único programa por vez. Oi. Não é pelo menos, é um único programa por vez. Repete de novo porque eu quase caí aqui. Ok. Vai. Você faz aquele. Fala tipo de sistema operacionais. Mano. Os sistemas. Qual tipo de sistemas operacionais? São três, né? É pra Beleza. você falar tipo de sistema Tá, ó. operacionais. Os sistemas operacionais. Para de falar É isso. você falar a frase, tipo de sistema. Tipos de sistemas operacionais. Ó, os sistemas operacionais podem ser divididos em três tipos: monoprogramáveis ou monotarefa. Que no caso são que eles executam apenas um programa por vez. Por exemplo, executam um programa. Um por vez, não vez ser por. Multiprogramáveis ou multitarefas. Executam mais de um programa por vez, ou seja, você consegue abrir vários programas ao mesmo tempo. E sistemas operacionais com múltiplos processadores. Nesses sistemas, duas ou mais CPUs estão interligadas, que elas trabalham juntas. Sistemas fortemente acoplados. Nesses sistemas existem sistemas fortemente acoplados. Falei errado. Tá, tudo bem. Foi errado. Segue Bem a menos vida, no mundo, segue a cara. vida, segue a vida. Vai. Nesses sistemas são dois ou mais Eita, processadores compartilhados. Gente, tô dando tudo errado. Peraí, eu já falei errado. Deixa eu ver aqui, deixa pro chão. Gerenciamento de memória eu vou gravar o meu em casa mesmo, hoje, porque deu uma Volta empresa aqui. amanhã. Vamos lá, bota na porta. Eu acho que tá bastante. Ok? Tá sem internet. Se tivesse internet, me fudeu. Tudo absurdo. Então, sistemas fortemente acoplados. Nesses sistemas existem dois ou mais processadores compartilhando uma única memória, ou seja, um único sistema operacional. Really, nigga? Gerenciamento de memória. As funções de gerenciamento de memória são carregar programas, dividir a memória, alocar processos, segurança dos processos, permitir a acumulação de processos. No gerenciamento de memória, existem técnicas conhecidas como alocação, e uma delas é a alocação contígua simples. Ela pode executar um programa por vez. Se tiver um processo maior que a memória, ela não executa. Ou seja, se você tiver um programa, por exemplo, que é maior do que a quantidade de memória disponível por essa alocação, você não consegue executar. A alocação particionada estática divide a memória em partes fixas.
Existe uma técnica conhecida como técnica de overlay. Ela pega um programa, divide em modos, por exemplo, uma parte por vez do programa, como uma roupa de verão no verão e de inverno no mesmo. Essa é a parte de processos 1. Processo é um termo que indica a ação de avançar, ir para frente, e é um conjunto sequencial e particular de ações com um objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas. Um processo tem uma série de características próprias. A estrutura básica é formada de uma imagem ou código executável associado a um programa. A memória contém o código executável e dados específicos. Há também a descrição de recursos do sistema alocados ao processo, informações de atributos de segurança e indicação do estado atual. O contexto de hardware. O hardware armazena o conteúdo dos registradores gerais da CPU, além dos registradores de uso específico. No contexto de software, são especificadas características e limites dos recursos que podem ser alocados pelo processo, como o número máximo de arquivos abertos simultaneamente, prioridade de execução e tamanho do buffer para operações de entrada e saída. O espaço de endereçamento é a área de memória pertencente ao processo, onde as instruções e os dados do programa são armazenados para a execução. Um processo passa por diferentes estados desde sua criação até seu término. Enquanto ele é criado, seu estado é considerado pronto. Em ação, muda para execução. Quando depende da ocorrência de algum evento, vira espera. Quando não mais necessário, o processo é terminado. O sistema operacional reúne todas as informações através de estruturas específicas chamadas PCB. Thread. O que é thread? É uma instrução que o programa envia para o processo. Um ambiente monothread suporta apenas um programa no espaço de gerenciamento. Para cada ação gera um processo diferente. Um ambiente multithread pode realizar threads em momentos divididos, trocar eles de acordo com a escolha. O subprocesso gera outro processo a partir de um processo principal. Uma coisa acontece nos dois tipos de thread, que no caso seria o overhead. É a sobrecarga do sistema. Acontece no monothread, pois usa muito da máquina. Significa cabeça cheia ao pé da letra. O overhead no multithread tem menos chances de aparecer, pois com trabalhos alternados é perceptível que facilita comparado com criar novos threads para tudo. Alocação particionada dinâmica ou variável. Foi eliminado o conceito de partições de tamanho fixo. Nesse esquema, cada programa utilizará o espaço necessário, tornando essa área sua partição. A princípio, o problema da fragmentação interna está resolvido, porém, nesse caso, existe um problema que não é tão óbvio quanto no esquema anterior. Um tipo diferente de fragmentação começará a ocorrer quando os programas forem terminando e deixando espaços cada vez menores na memória, não permitindo o ingresso de novos programas. Mesmo existindo espaço, o exemplo anterior não será executado, pois precisa de 6 KB para ser carregado. Este problema se chama fragmentação externa. Existem duas soluções para isso. Primeira solução: conforme os programas terminam, apenas os espaços livres adjacentes são reunidos, produzindo áreas livres de tamanho maior. Caso o programa C termine, uma área de 8 KB será criada. Segunda solução: envolve a realocação de todas as partições ocupadas, eliminando todos os espaços entre elas e criando uma única área livre contígua. Para que este processo seja possível, é necessário que o sistema tenha a capacidade de mover diversos programas da memória principal. Os SIOs implementam basicamente 3 estratégias para determinar em qual área livre um programa será carregado para execução. Essas estratégias tentam evitar ou diminuir o problema da fragmentação externa. A melhor estratégia a ser adotada por um sistema depende de uma série de fatores, sendo o mais importante o tamanho dos programas processados no ambiente. Independentemente do algoritmo utilizado, o sistema possui uma lista de áreas livres, com o endereço e tamanho de cada área. Best Fit. A melhor partição é escolhida, ou seja, aquela em que o programa deixa o menor espaço sem utilização. Nesse algoritmo, a lista de áreas livres está ordenada por tamanho, diminuindo o tempo de busca por uma área desocupada. Uma grande desvantagem desse método é a
consequência do próprio algoritmo, como é alocada a partição que deixa a menor área livre. A tendência é que cada vez mais a memória fique com pequenas áreas livres. Worst fit, a pior partição escolhida, ou seja, aquela em que o programa deixa o maior espaço sem utilização. Apesar de utilizar as maiores partições, a técnica deixa espaços livres maiores que permitem a um maior número de programas utilizar a memória, diminuindo o problema de fragmentação. First fit, a primeira partição, livre de tamanho suficiente para carregar o programa, é escolhida. Nesse algoritmo, a lista de áreas livres é ordenada crescentemente por endereço. Como o método tenta primeiro utilizar as áreas livres de endereço mais baixo, existe uma grande chance de se obter uma grande partição livre nos endereços de memória mais altos. Na média, esta é a mais rápida. Swapping. Mesmo com o aumento da eficiência da multiprogramação e particularmente da gerência de memória, muitas vezes a programação não podia ser executada por falta de partições livres disponíveis. A técnica de swapping foi introduzida para contornar o problema de insuficiência de memória principal. Em todos os esquemas apresentados anteriormente, um processo permanecia na memória principal até o final da sua execução, inclusive nos momentos em que esperava por um evento, como uma operação de leitura ou gravação. Swapping é a técnica aplicada à gerência de memória para programas que esperam por uma memória livre para serem executados. Nessa situação, o sistema escolhe um processo residente que é transferido da memória principal para a memória secundária, swap out, geralmente disco. Posteriormente, o processo é carregado de volta à memória secundária para que a memória principal swap in e pode continuar sua execução como se nada tivesse ocorrido. Escalonamento em FIFO significa First In, First Out. FIFO não pode ser interrompido. Média de espera. Média do tempo de espera dos processos na frente. A desvantagem. Não prevê quando o processo será iniciado. Os processos ligados à CPU são ligados diretamente pela CPU. Não precisam sair da fila. Já a entrada e saída precisa buscar uma ferramenta, o que faz ele entrar na fila de espera. Shortest Job First. O menor processo passa na frente. Há alguns que podem passar na frente de outros. A medida sempre tende a ser menor. Problema. Sempre processos grandes ficam para a próxima. Preemptivos podem ser interrompidos pela SO e tirados da fila. Ou seja, quando os processos estão lá na fila e são de tamanho menor, eles podem ser tirados quando são preemptivos. Não preemptivo não sai, só sai quando for precisar de um recurso de ferramenta. Ou seja, os processos maiores têm que ficar esperando eles serem executados até que os processos precisem sair para poder buscar algum tipo de ferramenta ou coisa do tipo. Escalonamento cooperativo. Pode, por vontade própria, permitir que outro processo entre, não preemptivo, pois sai quando quiser. Escalonamento circular. O processo que chegou em ordem de chegada ou tamanho tem que terminar seu processo em um tempo determinado. Se vence o tempo, sofre preempção por tempo. Venceu o tempo, foi tirada a força. O valor da fatia de tempo depende do SO. O tempo varia de 10 a 100 milissegundos. Cria uma fila virtual para os processos que foram ao estado de espera. É preemptivo. Time slice. Escalonamento por prioridades. Sempre que um processo ficar por último ou não ser executado, o SO pode aumentar a prioridade e colocar na frente. Os processos são organizados pelas prioridades maiores até as menores. É preemptivo e entra em contexto de software. As prioridades variam pelo SO. Escalonamento, em suma, é o que organiza tudo no sistema operacional. As premissas da política de escalonamento: deixar a CPU ocupada. O balanceamento: divide o tempo de cada processo para ser executado um por vez. Privilégios dos processos críticos para utilizar a CPU, por exemplo, em um ataque de vírus. Maximizar o throughput: aumenta o número de processos em determinado intervalo de tempo. Oferecer tempo de resposta razoável ao usuário. Há políticas que priorizam o throughput, depende do SO. Scheduler: função de aplicar a política. Ele lê a política e cria suas regras. Dispatcher: faz a troca dos estados. Pronto, execução e espera. Latência de dispatcher: tempo entre alterações, estados, tempo que ele leva para ir trocando. Sistema multithread: sem tantos processos, pois dentro de um processo há mais threads que facilitam a alternação de processos no dispatch. Tempo de CPU: tempo que gasta sendo executado. Quanto tempo gasta em cada coisa? É uma regra para criar a fila. Turnaround: precisa para poder fazer a política de escalonamento. Tempo de vida do processo. Preemptivo: o SO pode tirar a qualquer momento da execução, e não preemptivo, o SO não pode tirar. Linux: ele era uma plataforma de sistema chamada Unix. O criador é Linus Pauling e era finlandês. Baseado no Unix, decidiu criar uma versão nova. E depois, como não conseguiria, pediu ajuda na internet. E 10 pessoas, depois 100, depois 1000,
Hoje em dia, atualmente, ele está melhor que o Windows. Vários sistemas podem utilizar seu kernel e fazer seu shell. O Ubuntu sai de 6 em 6 meses e está na sua versão 16.4.1. Ele é uma das variações do Linux. Ele precisa ser atualizado manualmente para fazer isso. A BIOS, entrada e saída básica. Setup, configurar a BIOS. Toda a configuração do sistema é a BIOS e ela também controla as informações básicas do hardware. Aluno! Gente, você namora igual merda. Essa cola horrível no vídeo. Eu tô passando pra você. Você namora igual merda. Boa noite. Tá filmando? Hoje no Jornal Nacional. Ó, Pedro. Avião de Chapecoense é encontrado. Vamos fazer não, vai Martins, você guarda essa parte que eu muito. Oi! Monitores, montadores. Programa de trabalho do Molder. Oi? Por que esse computador que liga? Não quer ligar. Tá. Tô filmando. Mas essa uniformidade em áudio está me deixando Pedro, muito. você não precisa. Não. Isso, Não, pode. vai ter. Vai ficar só um Eu tô aqui, ó, camada. dando micro pro quê? Vai ficar só um camada, você não quer três. Leia, caralho. Soft. Martins, você consegue, tipo, a cada vez que alguém falar um palavrão, você vai Podemos ir colocar. atrás. Não faz isso não, você sabe muito bem que dá trabalho. Não, dá trabalho, mas se você conseguir, vai ficar muito insano. Coloca a classificação para 18 anos, vale mais a pena ainda. Então você coloca alguma, tipo, sei lá, alguma censura, pra não ficar, tipo, muito palavrão, só o Robson vai xingar. Deixa, tipo, coloca em preto e branco, making off, e tipo, cada vez que alguém falar um caralho, você bota um bip, ou então uma galinha, ou então Tá bom, Sabe Raquel, querido? vai ajudar. Liga o computador, vai fazendo de outros, porque são vários solteiros, meu. Corta essa parte também. De merda. Por que você não tira isso aí? Ô, bebê, mas é trabalho. Trabson. O que você está fazendo, parça? Tá baixando? Você só tirou um... Você só tirou um tênis. Ué. Tá ligado? Já tá gravando, né, parça? Não tá, não. Tá, e caiu essa bosta. Eu não tô conseguindo focar nessa merda. É, não, cabaço. Chupa minha bunda, Rangel. Você tá filmando, né? Tô. Mano, filma deitado. Por que você não filma que nem uma Nakada ensinou? Filma assim, ó. Eu não assisto Nakada. Faz aqui assim. Tá filmando, né? Tá. Filma assim, ó. Tá vendo o dedo aqui atrás? Tô. Então, filma assim, ó. Você tem mais estabilidade. Sonhador brincando com seus brinquedinhos novos. Ah, claro, parça. É claro. Tô vendo eu lá chegando no M pra ganhar o prêmio de videomaker do ano. E tipo, mostrando isso daqui, assim, comigo fazendo tripé de pobre. Ou só porque. Não é porque eu queira tenha reparado muito, não. Mas puta que pariu. O que você usa alongamento no cabelo? Por quê? Puta que pariu, já tá quase igual antes. Eu sei, meu cabelo cresce muito rápido. Que ódio. Né? Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu! Me dá um minuto de silêncio com o meu cachorro! Pelo amor de Deus, mãe! Ô mãe, você para de falar! Porque você foi partir, ô Margarino. Que saudade que eu sinto de tudinho. Que desde a época que eu parti você ficou.
Vai com atividade aqui no meu quintal todinho. Agora eu voltei e você partiu. Não acredito, Magali, puta que pariu. Eu estou aqui, tô boladão. O meu cachorro com 20 anos partiu, irmão. Ô Magalinho, você descanse em paz. Meu coração está chorando, não aguenta mais. Ô mãe, respeita, mãe, respeita. Tá escrito na Bíblia, velho, botar o coração. Meu cachorro morreu.